E voltamos às nossas Tech Talks. Já agora, se quiser ver-nos num ecrã um bocadinho maior, fica a saber que também nos pode acompanhar na sua televisão. Basta ligar-se ao canal Meo ou Nós no canal 410 ou no canal 435 da Vodafone. Vamos voltar ao tema da cibersegurança. Ainda há pouco falamos do selo de maturidade digital, precisamente na área da cibersegurança. Se não conseguiu apanhar, não tem problema. Fica tudo guardado no site oficial do Portugal Digital Summit. Agora vamos para um debate onde se vai falar de cibersegurança aplicada. Como se pode criar confiança nos nossos clientes, como podemos proteger os nossos fornecedores, como podemos proteger-nos a nós de ataques digitais. É sobre isso tudo que vamos ouvir aqui uma conversa neste nosso debate. Quem modera é Nuno Matias, vice-presidente da ACEPI. A cibersegurança tem sido uma realidade cada vez mais premente do nosso dia-a-dia, das nossas vidas. Temos tido um aumento de vulnerabilidades cada vez presente entre as empresas e na relação como utilizadores, e como clientes, utilizadores do Estado e clientes de empresas. Temos connosco aqui Alberto Lima, da equipa de gestão da Facetech, e Tiago Mendo, CTO da Probably, que irão analisar connosco aqui as vulnerabilidades e o tema da cibersegurança. Vou passar aqui ao Alberto, tendo em conta toda a realidade que antes de 2019 e a forma com que nós temos tido o nosso comportamento digital como utilizadores, como consumidores, até como colaboradores das empresas, e também a nossa relação com o Estado. Que diferenças e que riscos é que nós podemos ver sobre esta transformação que antes de 2019 e agora em 2022, com todas as notícias que têm sido vindo a público no nosso dia-a-dia? Em primeiro lugar, boa tarde, Nuno, Tiago, e também o meu agradecimento à ACEPI pelo convite. Eu julgo que ambas as introduções referiram aquilo que tem acontecido nos últimos anos e muito alavancado pelo fenómeno Covid. Basicamente, as empresas quiseram, obviamente, melhorar por diversas razões, por questões geracionais dos seus clientes finais ou cidadãos, por questões de aumento de cota de mercado, por questões de contenção de custos, quiseram melhorar e querem melhorar a sua relação com os seus potenciais clientes, utilizadores finais, fornecedores, e tem havido uma aceleração grande daquilo que é a relação remota entre um utilizador de determinado tipo de aplicação digital e o detentor dessa aplicação, na banca, no Estado, em várias organizações. Isso, obviamente, tem, com o acelerar dessa digitalização causado pelo Covid, tem aberto portas que aqueles menos bem intencionados ou mal intencionados exploram de forma massiva, como temos visto também em Portugal pelas notícias recentes, através também da fragilidade de alguns processos de digitalização que, por causa da velocidade ou para acompanhar a concorrência, acabam por implementar soluções menos fortes e menos adequadas. Mas estamos mais seguros ou estamos mais vulneráveis neste momento? As empresas têm mais consciência dos riscos que correm? Sim. E os utilizadores também? As empresas e as partes tecnológicas das empresas, estou em crer que, obviamente, empresas, pelo menos de alguma dimensão estruturadas, têm consciência dos riscos envolvidos. Há bastante pressão para a digitalização também e, portanto, há pressão para estar ao nível do competidor, há pressão para acompanhar os planos do governo e dos Estados, e isto é algo que não é uma realidade apenas portuguesa. E, portanto, é esse caminho que tem de ser percorrido, e todos estes fenómenos e notícias que temos ouvido no último ano acerca de quase todas as infiltrações de segurança. A Verizon fez um estudo em 2021 que quase todos os problemas de segurança, 80 e tal %, têm origem a fatores humanos. E 60 e tal % têm origem em roubo de credenciais. E, portanto, este é o cerne da questão de quase todo tipo de ataques e problemas que acontecem nas organizações. Muito bem, obrigado. Tiago, será isto um comportamento, também uma questão de comportamento e de literacia digital? É uma questão geracional? Existe aqui uma necessidade de formação, de divulgação das boas práticas, de comportamentos? Cabe ao Estado, cabe às empresas, cabe a todos nós. Como é que descreveria esta realidade? Antes de mais, obrigado pelo convite.
Há aqui claramente um problema de formação, de literacia, porque este mundo das tecnologias ainda acaba por ser muito recente se pensarmos na geração, nas nossas idades, não é? Há toda uma geração que se calhar nasceu na década de 70 ou anterior, que não teve qualquer tipo de formação e está a ter um choque tecnológico com o uso de novas tecnologias, quer para entregar a declaração de impostos, quer para se registar e receber notificações de vacinas, e que subitamente são obrigados a usar isto sem qualquer tipo de formação e sem qualquer tipo de conhecimento dos riscos. Portanto, há claramente uma falta de literacia que tem vindo a melhorar na parte académica, por exemplo. Os cursos já começam a incorporar cadeiras de cibersegurança e por consequência também dos ataques que tem havido recentemente e cada vez mais, há mais exposição mediática. Portanto, se calhar há uma maior awareness, as pessoas estão mais atentas ao problema da cibersegurança, mas sem dúvida que há de facto um problema de literacia e das pessoas não perceberem as tecnologias, porque são extremamente complexas. Se pudéssemos pôr numa balança do lado empresarial essa necessidade de literacia, quer nas empresas de dimensão mais pequena, com recursos mais parcos e que o processo ainda está por percorrer no ponto de vista até de digitalização, ou a balança dos utilizadores, os consumidores e utilizadores mais de uma geração mais antiga, em que isto tudo é um mundo novo e a idade ativa desde das gerações mais novas, onde identificaríamos mais o risco? Do lado dos consumidores, utilizadores, ou do lado das empresas e dos seus colaboradores? É muito fácil dizer que a culpa é do utilizador, e nós normalmente conseguimos imputar muitos dos ataques ao utilizador. Mas a verdade é que nós não podemos esperar que o utilizador seja um expert e seja capaz de reconhecer as situações de risco neste contexto tão complexo. Portanto, na minha opinião, cabe às empresas facilitar o mais possível a vida aos utilizadores, tomando medidas para se protegerem a eles próprios, quer de erros por negligência, quer dos erros maliciosos, e por consequência vão proteger os seus utilizadores. Mas eu acho que o nosso tecido empresarial é constituído maioritariamente por pequenas empresas, e essas empresas, infelizmente, não têm a capacidade financeira, muitas, ou de recursos humanos, para investir em cibersegurança, e isso é um problema, porque estão muito à mercê de acontecer um ataque a qualquer momento e os seus dados serem perdidos, etc. Foram notícia grandes empresas alvos de ataques e depois sai cá para fora que, por um lado, foram a responsabilidade de alguns utilizadores, provavelmente até da gestão de topo, ou de processos de segurança com algumas irregularidades, pelo menos pelas boas práticas. Seria interessante vir a público, não obviamente o segredo do que aconteceu, não seria por aí, mas os motivos e aquilo que levou a que houvesse aquela vulnerabilidade e aquele ataque, por forma a dar informação às outras empresas e a partilhar esse conhecimento, quer para a sociedade, quer para os players do mercado, até concorrentes e utilizadores. Considera que isto seria uma prática saudável de partilha? Certo. Essa ideia tem vindo a ser implementada por grandes players internacionais, como a Google, Cloudflare, e que tem discorrido bem. O facto de eles terem humildemente reconhecido os problemas não os tem prejudicado em termos de negócio e tem melhorado a segurança de toda a gente. Claro que se o problema que levou ao ataque foi um problema de negligência interno, se calhar a própria empresa tem alguma relutância em querer divulgar. Mas eu diria que toda a gente tem a ganhar. Eu acho que para lá caminhamos, porque a regulação obriga cada vez mais à divulgação e isso põe pressão nas empresas para terem processos adequados, para implementarem as coisas corretamente. É que muitas vezes tem a ver com uma combinação dos dois fatores, quer nos procedimentos, quer na própria cultura do comportamento. Normalmente é uma cadeia, é um problema técnico que depois é exacerbado por um problema humano ou por alguém que facilita alguma coisa para fazer o seu trabalho. Exato. Portanto, é difícil apontar o problema a uma coisa específica. Normalmente é uma combinação de fatores. Exatamente. Alberto, relativamente aqui à questão do conceito que todos nós temos que lidar agora, que é a identidade digital, no ponto de vista aqui das vulnerabilidades que nós todos hoje temos que, como utilizadores, temos que nos autenticar perante empresas, perante o Estado, como consumidores, sabemos bem que tem havido ataques das mais variadas formas, em que a criptografia tem sido um processo de autenticação mais tradicional e por outro lado, o conceito biométrico
que também tem as suas vulnerabilidades e também pode ser com técnicas mais sofisticadas, como é que classificaria aqui as melhores práticas para termos uma identidade digital segura e ainda possamos ter confiança nos procedimentos e nestes processos? Eu aproveitava aquilo que o Tiago disse e, de facto, as organizações têm... Aqui neste fórum é difícil... Há uma grande clivagem até em Portugal entre grandes organizações que têm procedimentos de segurança e a grande maioria das empresas portuguesas que nem sequer têm, digamos assim, não sofrem do mesmo tipo de ameaças, apesar de que são, obviamente, também alvos de outro tipo de ataques. Mas as grandes organizações têm até delegado um pouco a função de segurança no utilizador. Isto vai um pouco ao encontro daquilo que o Tiago disse, por múltiplas razões, às vezes por facilitismo, ou facilidade tecnológica, facilitismo é a palavra errada, facilidade tecnológica de aproveitar os dispositivos que estão na mão de todos nós, por exemplo, para servirem de meio de autenticação. O que se tem verificado é que por mais camadas criptográficas, por exemplo, que sejam implementadas em processos, uma das maiores fraudes de sempre nos Estados Unidos, que foi o ataque feito a SolarWinds, Microsoft e VMware em 2020, se não me engano, foi um quadro qualificado da SolarWinds que acabou por cair um ataque de phishing, que lhe clonaram o número de telefone ou o SIM telefónico e ficaram durante, aquilo que se diz serem hackers russos, ficaram 6 meses a explorar dados de todo o tipo de organizações, inclusive não americanas, como a NATO, a União Europeia, por terem determinado tipo de acessos, enfim, não vale a pena agora explicar também como. Sim. E, portanto, este tipo de fragilidade deve-se à exploração do fator humano. E, por isso, o fator humano deve ser protegido. E só há uma forma que substitui, e isto é a minha opinião também técnica da experiência que tenho na indústria, que acaba por substituir a presença física de uma pessoa num balcão de uma organização, que é a confirmação biológica de que a autorização que está a ser dada é legítima e é do próprio utilizador e que ele está vivo em tempo real a fazer aquela autorização. E, portanto, há um conjunto de tecnologias e de camadas tecnológicas que podem ser, porque a segurança nunca deve confiar apenas num fator também, de camadas tecnológicas que devem ser implementadas, mas que introduzam este fator biológico que torne difícil a que alguém personifique o Nuno por ter tomado controle do seu dispositivo de forma remota ou com mais ou menos... com o Nuno ter percebido mais ou menos que aquilo aconteceu através de um SMS, clicou num link e acabou por partilhar determinado tipo de dados. E, portanto, esse tipo de segurança eu acho que ainda há um caminho para percorrer em as organizações também poderem dar o passo. Internacionalmente já há muitos projetos nesta área e alguns, como diz, têm aberto também fragilidades, porque às vezes quer-se dar aquele frog jump para uma tecnologia já de topo e abrem-se outras frentes. A combinação das duas tecnologias é um... Sim, será. A criptografia tem sempre a sua utilidade porque é a criptografia que nos garante a segurança dos dados, das informações, por isso é que é incompreensível empresas guardarem dados e verem dados que lhes foram roubados e que eles nem sequer encriptados estão, não é? Pois. E, portanto, isso é incompreensível. Aliás, é uma falha grave até ao nível do GDPR. Mas, independentemente disso, a criptografia terá sempre o seu papel, só que a criptografia é determinística, é sim ou não. Portanto, ela vai... a partir do momento em que é sim, é 100% sim. E, portanto, se for sim no seu telefone e por acaso não for o Nuno a controlar aquela decisão, é sim para quem estiver a controlar a decisão. E por isso é preciso introduzir outros fatores, é aquilo que eu tenho defendido e outras pessoas também na indústria, que elevem o patamar de segurança, basicamente que diminuam muito o risco deste tipo de ataques e de explorar a fragilidade dos utilizadores. E não necessariamente prejudicar a utilização, porque se for um processo de autenticação em que há uma autenticação criptográfica, ou seja, nomeadamente quando falamos em criptografia, para percebermos, estamos a falar com envio tokens, com códigos que podem ser enviados, e depois há aqui vários patamares, mas com SMS, etc. Mas depois, quando estamos a falar dos dados biográficos, normalmente é o reconhecimento da face, não é? Portanto, sim, a biometria envolve vários tipos de reconhecimento. Exatamente. Da face mais útil porque liga à identidade que está solidificada, digamos assim, nos documentos de identificação, porque todos nós temos, digamos assim, somos identificados pela nossa face nos nossos documentos de identificação, portanto é possível depois comparar um documento com um cidadão, não é? E, portanto, nesse aspecto... mas sim, a criptografia também é muito importante para assegurar os próprios dados biométricos, não é? Sim. E não quer dizer, o que eu estava a dizer é que não quer dizer que no processo de autenticação ou de utilização tenhamos que prejudicar
A utilização. A utilização e o... Não, se prejudicarmos muito a utilização, as empresas também não vão querer adotar. E, portanto, há um trade-off muito relevante a fazer entre utilização, facilidade de utilização. Hoje em dia fala-se de gamificação, de várias coisas em que as empresas também têm de ser criativas na forma como abordam os utilizadores, em sua proteção e também em proteção da empresa. Eu agora aqui, pegando aqui neste tema e virando aqui para o Tiago, Tiago, nós temos visto, e como utilizadores todos, por exemplo, de bancos, de serviços de saúde, de instituições privadas, existe aqui um processo, por vezes, muito dispar de instituições bancárias para instituições bancárias, em que somos confrontados com processos de... Estávamos agora aqui a falar da questão da usabilidade e da coerência do que é quando nos queremos apresentar perante uma app de uma instituição de saúde privada, naturalmente. Nós estamos aqui a falar num serviço de saúde onde existem dados sensíveis, mas ainda assim não estamos a falar do Estado, no SNS, mas estamos a falar de lidarmos com uma rede privada de saúde que nós todos utilizamos hoje em dia, ou então as instituições bancárias também privadas. Como clientes de bancos, verificamos que houve agora uma transformação e uma transposição para as apps, mas ainda assim há muita diferença entre a utilização de uma app de determinado banco e os critérios de segurança que esse banco aplica relativamente a outros. E há aqui algumas incoerências, por exemplo, em relação aos procedimentos que, no meu ponto de vista, está claro, relativamente à utilização e à credenciação de uma operação bancária em determinada instituição bancária, quando comparado com outros. E nós, se tivermos a experiência de alguns bancos e de diferentes apps, isto fica muito claro. Qual é o motivo de não haver uma partilha, se há tanta partilha de conhecimento e de haver aqui um procedimento mais normalizado e em relação a uma boa prática que seja coerente, quer na questão da saúde, que nestas instituições privadas de saúde, ou quer na questão das instituições bancárias? Certo. Acho que há várias razões. Uma é que diferentes instituições, diferentes bancos, instituições da saúde movem-se a diferentes ritmos, mas elas estão normalmente debaixo de um chapéu de legislação que os obriga a ter medidas de autenticação forte, autenticação com 2 fatores, etc. Mas essas regras normalmente são muito abrangentes, são latas, não são específicas. Portanto, deixa ao critério de quem implementar um sistema de autenticação com username e com password, ou com username e parte do contribuinte, ou com username e password e tem que fazer uma conta matemática para conseguir fazer login. E isso gera uma discrepância entre bancos, entre instituições, que, no caso dos utilizadores, às vezes complica-lhes um bocado a vida. Depois também há as próprias diferenças de interpretação de como é que devem ser implementadas as regras. E tanto temos pessoas, entidades que implementam regras e processos extremamente fortes, em que cada vez que queremos fazer uma operação nos dizem não podemos fazer isso porque GPDR, não podemos fazer isto porque não sei o quê. Mas depois, se calhar, se formos ao balcão do lado da outra pessoa, o processo é diferente porque há falta de comunicação, há falta de mecanismos de controle para garantir que o sistema é homogéneo, às vezes dentro da própria instituição. Porque isso acontece-nos. Todos nós já fomos a serviços em que nos negaram o acesso a documentos, às vezes nossos, com medo da legislação. Mas depois existe um reverso da medalha, que é, há todas estas regras, mas muitas vezes permitem que nos autentiquemos de forma extremamente fraca, às vezes dando apenas o contribuinte ou a data de nascimento. Aí eu sei que é um problema de suporte, não é? Porque se tivermos os bancos a exigirem dados complexos aos clientes ao telefone, ninguém se consegue autenticar e os bancos têm um problema de suporte e as pessoas não conseguem fazer as operações. Portanto, eles estão continuamente a ajustar os métodos de autenticação conforme acham que é melhor, uns mais certos, outros menos certos, como, por exemplo, o teclado virtual, que alguns bancos ainda usam, que, na minha opinião, não traz qualquer mais-valia de segurança e ainda é pior em termos de usabilidade, mas há bancos que insistem em usar porque acham que é mais seguro. Se essa decisão é suportada em algum dado concreto, desconheço. Como é que acha que esse processo acontece? Porque é que existe, por exemplo, o caso da utilização de imposição do teclado virtual por determinada instituição aos seus utilizadores e noutra instituição ao lado, concorrente, esta preocupação não existe, existem outras e provavelmente porque não é propriamente uma questão de concorrência ou de produto, estamos a falar apenas de uma questão de utilização
que é o melhor e o mais seguro para todos, porque na verdade depois existe partilhas de dados entre bancos e movimentos, não era suposto, e isto é algo que nos intriga a todos como utilizadores, este mistério. Seria interessante que os bancos, quem diz bancos diz várias outras entidades, falassem entre eles e chegassem, mesmo a nível internacional, eles falam de certeza, mas conseguissem levar isto a um patamar diferente e conseguissem encontrar uma forma homogénea de implementar estes sistemas de autenticação, até porque criaria o hábito do utilizador de este é o sistema de autenticação que eu estou habituado, portanto, tudo o que não for isto eu vou suspeitar. Agora, como há tantas diferenças entre entidades, se eu vir que o banco que eu uso ontem pedia username e password, mas hoje pede-me username, password e dados do cartão matriz, eu não vou estranhar, porque há tanta mudança e há tanta discrepância. Seria muito interessante que houvesse essa conversa, mas temos que também ter em conta que estamos, neste caso, a saúde, banca, seguros, telcos, são entidades mais pesadas. Isto é um processo também relativamente recente. É relativamente recente. Os sistemas tecnológicos não são triviais de mudar. Há a questão dos custos, há a própria questão dos recursos humanos, não é? Que não existem em abundância recursos humanos qualificados nesta área, portanto, também não é trivial implementar um sistema tecnologicamente muito bem feito e seguro. Isso depois vai trazer consequências em toda a cadeia, porque é preciso dar suporte a isso, é preciso que as pessoas nos balcões, nos atendimentos saibam lidar com isso. Portanto, é complicado fazer as coisas de forma homogénea e arranjar um equilíbrio. Muito bem. Alberto, o nosso Estado e os nossos serviços públicos têm aqui disponibilizado algumas ferramentas, e nomeadamente instituições como a AMA, como a própria AT e outras, conseguem hoje entregar-nos alguma usabilidade que nos dá algum conforto na sua utilização. Por exemplo, na AT ainda não há aqui um processo temos a chave móvel digital e o login e a password, portanto, passa com o número contribuinte e a sua respectiva password. Esta é uma pergunta que até distribuiria aqui aos dois. Como estes procedimentos que o Estado entrega aos utilizadores é algo que pode ser uma referência depois para as empresas? Chegaremos um dia em que o próprio Estado, quando comparando com outros países, e onde é que estamos e até que ponto é que poderemos vir a evoluir para, por exemplo, haver um login biográfico no futuro? Sim, eu acho que esse é o caminho. Eu, por via das funções que tenho, já vi internacionalmente menções positivas aos projetos da AMA e à digitalização que a AMA promoveu, designadamente via chave móvel digital e os projetos associados a nível internacional e, portanto, em alguns casos a colocarem-nos a par da Estónia, do Benelux, têm projetos avançados nessa área do ponto de vista do Estado. Não deixa de ser, como referi há pouco, uma porta aberta para outro tipo de fraudes também, porque ao criar, a AMA tem aqui um poder de alavancagem grande e podia ser mais utilizada eventualmente até pelos próprios bancos e complementada com outras medidas de autenticação e de segurança, mas falta precisamente dar esse passo para a individualização. Portanto, o fator da chave móvel digital continua a autenticar um dispositivo, que é o dispositivo que está na nossa posse, não é? E esse facto pode ser mitigado se, por exemplo, estamos no computador e recebemos a chave móvel digital no telefone e, portanto, já estamos ali com duas ações mais difíceis de cometer fraude sobre, mas se estivermos a fazer a operação no mesmo dispositivo e alguém tiver em controle desse dispositivo, na linha do que eu dizia há bocado, não deixa de ser uma vulnerabilidade. Portanto, é um upgrade em relação ao que acontecia no passado, é disponibilizar mais serviços digitalmente. Eu sou um utilizador frequente e, portanto, e depois também depende do risco das operações, quer dizer, não é a mesma coisa aceder a um banco para fazer transações ou transferências ou assinar um contrato de parceria ou uma coisa deste género. Portanto, as próprias ações de autenticação devem ter níveis em que, a partir de determinado tipo de nível, é de facto necessário um nível de autenticação intransmissível. E isso, por acaso, leva-me aqui a uma questão que é precisamente a assinatura de contratos, que a chave móvel digital já permitiria, ou seja, tem mesmo legislativos, é suposto as instituições privadas reconhecerem estes contratos e o próprio Estado, e em muitos casos esta prática ainda não está devidamente reconhecida. Existem instituições que obrigam uma assinatura de caneta e presencial,
E isso é como também me ocorreu uma vez de mostrar a minha carta de condução e o livrete no ID.gov, que é outra aplicação que a AMA tem, em que os nossos documentos estão numa wallet, portanto, digital, controlada pelo nosso telefone. E o polícia dizer, eu não reconheço isso. E eu ia dizer, desculpe, mas a lei obriga-o a reconhecer isto. Portanto, há um processo de transição e de adaptação. O meu ponto é mais, há um nível a partir do qual as tecnologias e as organizações passam a ser alvo. Há determinado tipo de plataformas de autenticação que ainda não são alvo, porque são utilizadas para determinado tipo de coisas. Quando passam a ser utilizadas para operações de maior risco, em que, no fundo, isto tem a ver com o lucro do atacante. Portanto, se o atacante perceber que pode chegar, primeiro que pode escalar, depois que pode chegar a determinado tipo de lucro, vai procurar todas as formas e maneiras para atacar aquele tipo de soluções. E isso acontece, há bocado foi referido que as organizações já há algum tempo são obrigadas a divulgar os ataques. Não sei se o fazem, mas de facto temos sabido novos ataques recentemente e é preocupante. Muito obrigado. Para terminar aqui, o Tiago, relativamente aqui à relação do cidadão com o Estado e pedindo aqui se calhar um resumo aos dois, quer na relação com o Estado, estamos aqui a falar da chave móvel digital, quer também no tempo que nos resta, uma visão de se tivéssemos este debate daqui a 5 anos, que passo é que o Tiago imaginaria que iríamos estar a ter e a discutir as vulnerabilidades e os riscos e os passos que já deveríamos dar com a tecnologia que nos dispomos no horizonte? Essa é uma pergunta complicada. Uma coisa que eu gostaria muito que as empresas fizessem hoje para preparar para o futuro, para daqui a 10 anos, é olharem, por exemplo, a estes ataques que têm saído das notícias nos últimos dias, com perda de dados ou com roubo de dados, e se perguntassem a elas próprias o que é que aconteceria à minha empresa se os dados da minha empresa fossem roubados ou fossem apagados. E a partir daí desenrolar um modelo e tentar ver o que é que podem fazer para reduzir esse risco. Como cidadãos, há muita coisa que podemos fazer. Nós estamos a ver um aumento dos ataques de phishing. É fácil dizer que temos de desconfiar de tudo o que nos pedem, de tudo o que nos perguntam, mas isso tem implicações no nosso dia-a-dia, não é? Não queremos tornar-nos pessoas antipáticas e estar sempre a prejudicar o nosso trabalho. Há pequenos conselhos práticos que se podem pôr em prática, como ativar a autenticação de 2 fatores, em que a pessoa faz login, mas depois recebe um SMS ou usa um gerador de códigos. Isso já são iniciativas que melhoram a segurança a um nível elevadíssimo. Muito bem, muito obrigado. Não temos mais tempo. Agradeço ao Tiago e ao Alberto a participação e passo a palavra. Então. Obrigado.